Olá, eu sou Ada Barbosa e no Mirada Explica desta semana vamos apresentar o conceito de política externa. Esse conceito é utilizado em síntese para analisarmos o comportamento de um determinado país no cenário internacional. Seitenfos define a política externa como o processo de percepção, avaliação, decisão, ação e prospecção estatais, inclusive aquelas iniciativas tomadas no âmbito interno que possuam uma incidência além fronteiras. Ela decorre da confrontação entre, de um lado, as aspirações internas traduzidas pelo interesse nacional e os instrumentos de que o Estado dispõe para promovê-lo, e de outro, as oportunidades e limitações oferecidas pelo sistema internacional. Em outras palavras, o país atua de acordo com seus interesses nacionais, mas também pode rever seu comportamento diante dos posicionamentos dos outros países. Um exemplo disso é o conflito do Brasil com a União Europeia. O Estado brasileiro conseguiu um acordo comercial que favorece o interesse nacional, mas a União Europeia se posiciona como dificultadora do interesse brasileiro na medida em que não ratifica o acordo por questões ambientais do próprio Brasil. Nesse sentido, a União Europeia está fazendo com que o Brasil mude suas posições frente ao mundo em questões ambientais e, em contraponto, o Brasil está tendo uma política externa que só nega essa situação, o que não favorece o interesse nacional dos agricultores brasileiros. Neste exemplo, o Brasil pode estar sendo obrigado a mudar sua política externa por conta da posição de outro ator internacional. E aí, conseguiu perceber como os atores externos e os interesses nacionais podem estar em conflito? Vamos para um outro exemplo em que o interesse nacional e os atores externos convergem. Na década de 1990, os países da América do Sul viam-se na necessidade de se inserir na nova lógica global pós-Guerra Fria. Com isso, o interesse brasileiro era conseguir mercado consumidor para seus produtos. Através de uma aliança com a Argentina, surgiu o Mercado Comum do Sul, integrado por Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, e tendo Chile e Bolívia como associados. Nesse sentido, a política externa brasileira obteve sucesso em conseguir mercados, pois com a criação do Mercosul, o Brasil teria acesso a metade do mercado sul-americano. Dessa vez agora, deu para perceber que o interesse nacional e os atores externos convergiram? Caso você tenha ficado com dúvida ou queira acrescentar sobre o assunto, comente nesse vídeo ou nos chame nas redes sociais. Esta apresentação é só uma introdução ao conceito de política externa. Vou deixar alguns links na descrição caso você queira saber mais. Quer ficar sabendo sobre política internacional, economia e muito mais? Seja membro do Mirada, acompanhe nosso blog e inscreva-se no canal.